Era fim de tarde em Belo Horizonte. O céu começava a ganhar tons alaranjados, quando a sirene da viatura cortou o trânsito pesado da Avenida Amazonas. O chamado era simples, quase automático. Acidente sem vítima, colisão leve entre dois veículos. Nada que fugisse da rotina de uma sexta-feira comum. Mas aquela ocorrência, que parecia apenas mais um registro de trânsito, ia se transformar em algo que nenhum dos policiais esqueceria. Porque em poucos minutos, apoio militar deixaria de ser autoridade para virar alvo de cantadas descaradas no meio da rua. Você consegue imaginar a cena? Carros parados, curiosos, filmando dois motoristas discutindo, e uma mulher que, em vez de explicar o acidente, decide usar o sorriso como arma. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história é real. Mostra como nem toda a pressão enfrentada pela polícia vem de criminosos. E comenta aí. Você acha que flerte pode virar desrespeito? O que aconteceu naquela tarde em Belo Horizonte dividiu opiniões e colocou a paciência da policial militar à prova. A viatura parou alguns metros à frente dos carros envolvidos. O cabo Henrique desceu primeiro. Jovem. Postura firme. Uniforme impecável. Atrás dele, a soldado Camila, experiente. Olhar atento, acostumada a ler pessoas antes mesmo de ouvir suas versões. O acidente era simples. Um carro branco havia encostado na traseira de um Hatch vermelho durante uma freada brusca. Nada grave. Nenhum ferido. Apenas nervos exaltados. O motorista do Hatch falava rápido, gesticulando demais. Ela vinha mexendo no celular, nem freou direito. Antes que a soldado Camila fizesse a primeira pergunta, a motorista do carro branco desceu, vestido justo, óculos escuros, celular na mão. Ela caminhou devagar até o cabo Henrique, ignorando completamente a outra parte envolvida. Nossa, ainda bem que vocês chegaram menos, disse ela, sorrindo. Quando vi a viatura, até esqueci do susto. Henrique manteve o tom profissional. Senhora, preciso da sua CNH e do documento do veículo. Ela não entregou. De imediato, aproximou-se mais um pouco, inclinou a cabeça e respondeu. Precisa mesmo disso tudo? Achei que dava para resolver conversando. A soldado Camila percebeu na hora. Não era nervosismo. Era Inten. Enquanto o cabo repetia o pedido, a mulher continuava. Você trabalha sempre por aqui. Deve ser perigoso, mas confesso que combina com você. O silêncio que se seguiu foi pesado. O trânsito ao redor parecia ter parado, não pelo acidente, mas pela cena. Camila cruzou o olhar com Henrique. Ela já tinha visto aquilo antes, e sabia que, quando o respeito começa a escorrer pelos dedos, a ocorrência deixa de ser técnica e vira teste emocional. E aquela mulher ainda não tinha mostrado até onde estava disposta a ir. A soldado Camila deu um passo à frente. Senhora, precisamos que a senhora colabore. Documento do veículo, por favor. A mulher sorriu de canto, como quem mede o terreno antes de avançar. Calma, gente, não precisa ficar tão séria assim. A vida já é tão pesada, né? Ela finalmente entregou a CNH ao cabo Henrique, mas não soltou o documento de imediato. Segurou por um segundo a mais do que o necessário, roçando os dedos nos dele. Seu nome é Henrique? Perguntou, lendo o crachá. Bonito nome. Henrique puxou o documento, com cuidado mantendo a postura. Senhora, por favor, aguarde ao lado do veículo. Do outro lado da via, o motorista do Hatch vermelho observava, incrédulo. Isso é brincadeira, né? Murmurou para um curioso que filmava a cena. Camila percebeu os celulares se levantando, e quando há câmeras, a margem de erro vira zero. Enquanto Henrique checava os dados no sistema, a mulher continuava falando. Agora, em voz mais alta, quase performática. Trabalhar na rua deve ser estressante. Vocês mereciam algo melhor no fim do expediente. Um jantar, talvez. Camila cortou seco, senhora. Controle a conduta. O foco aqui é a ocorrência. A resposta veio com uma risada curta. Nossa, que rigidez. É sempre assim. Ou só comigo? Henrique respirou fundo. Ele já tinha aprendido que responder emoção com emoção
Era o primeiro passo para perder a razão. Senhora! A senhora está sendo advertida verbalmente! Se continuar, vou registrar comportamento inadequado durante a abordagem policial. O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou, agora mais tenso, inadequado. Eu só tô sendo educada. Foi quando Camila percebeu algo no sistema. Henrique, a CNH está vencida há 3 meses. O clima mudou. A mulher arregalou os olhos. Isso deve ser erro. Não tem como. Então, baixando o tom, completou menos, a gente pode resolver isso de outro jeito, né? Camila deu um passo à frente. Voz firme, clara, alta o suficiente para as câmeras registrarem. Não, não pode. A frase ecoou curta, direta, definitiva. A mulher fechou o rosto. O charme deu lugar à irritação. Vocês gostam? É de complicar tudo. Henrique iniciou o procedimento de autuação. E naquele momento, o que era apenas uma colisão leve, virou uma ocorrência sensível, com possível desacato e tentativa de interferência na ação policial. Mas o pior ainda estava por vir, porque alguém do meio da multidão decidiu interferir e dizer algo que mudaria completamente o rumo da história. Isso aí é abuso de autoridade. A voz veio de trás da multidão. Um homem de camiseta escura, celular erguido, aproximou-se da cena como quem já chega decidido a provocar. A moça só tá conversando. Pô, vocês não têm coisa melhor pra fazer? Camila virou lentamente. Ela sabia reconhecer esse tipo de abordagem. Não era defesa. Era espetáculo. Senhor, afaste-se da ocorrência. Menos disse, mantendo o tom controlado. O homem riu. Tá com medo de ser filmada? Outros celulares se levantaram. O trânsito já tinha parado completamente. Buzinas, murmúrios, gente opinando, sem saber metade da história. A mulher do carro branco aproveitou o momento. Tá vendo? Todo mundo acha exagero. Vocês podiam resolver isso sem multa. Henrique sentiu o peso da situação. Cada palavra agora precisava ser calculada. Qualquer deslize viraria manchete fora de contexto. Senhora, CNH vencida configura infração gravíssima menos, disse ele. Em voz alta, clara, quase didática, a multa será aplicada. O sorriso dela desapareceu de vez. Então vocês são assim mesmo? Frios? Sem coração? Camila respondeu, olhando diretamente para a lente de um celular. Somos profissionais. E estamos sendo filmados justamente para mostrar isso. O homem da camiseta escura avançou um passo. Você não pode falar assim comigo. Camila ergueu a mão. Última advertência, senhor. Foi o suficiente para o ambiente ficar elétrico. Alguns curiosos se afastaram. Outros se aproximaram ainda mais, sedentos por conflito. Henrique concluiu a autuação. Senhora, o veículo será retido até a regularização. Ela cruzou os braços, furiosa. Isso é perseguição. Camila se aproximou, agora mais baixa, mais firme. Não. Isso é consequência. A frase caiu como um tapa invisível. A mulher não respondeu. O homem da camiseta baixou o celular. E aos poucos, a multidão começou a se dispersar. Mas aquela ocorrência ainda não tinha terminado. Porque, quando a situação parece se acalmar, é exatamente quando o impacto real começa a aparecer, dentro e fora da viatura. Minutos depois, o trânsito voltou a fluir. A multidão se dispersou como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da viatura, o silêncio pesava mais do que qualquer gritaria. Henrique dirigia, com os olhos fixos na pista. Camila organizava mentalmente cada detalhe que precisaria constar no relatório. Hora, local, falas, advertências, comportamento da condutora, interferência de terceiros. Tudo precisava estar ali. Porque hoje, não basta agir certo. É preciso provar. Você ficou bem? Perguntou Henrique, quebrando o silêncio. Fiquei, respondeu Camila. Mas cansa, não o corpo, a cabeça. Ela não precisava explicar. Ambos sabiam que o desgaste maior não vinha do confronto, mas da inversão de papéis. Em poucos minutos, eles deixaram de ser agentes da lei
para virar personagens julgados por desconhecidos. No batalhão, a ocorrência foi analisada com atenção. As imagens gravadas por celulares começaram a circular em grupos de mensagens, cortadas, fora de contexto. Em um dos vídeos, aparecia apenas o momento da multa. Sem as cantadas, sem a tentativa de interferência, sem o desrespeito inicial. Mesmo assim, o comando foi claro. Procedimento correto. Conduta adequada. Sem ressalvas. Camila sentiu alívio, mas também uma inquietação difícil de explicar. Às vezes parece que a farda apaga quem a gente é menos, comentou mais tarde, enquanto guardava o colete. Henrique concordou em silêncio. Eles sabiam que aquela mulher seguiria a vida, que o vídeo perderia força em alguns dias, mas a sensação de estar constantemente sendo testado, essa ficava. Naquela noite, ao encerrar o turno, Camila passou novamente pela Avenida Amazonas. O asfalto estava seco, o trânsito normal. Ninguém imaginaria que ali, poucas horas antes, a autoridade foi desafiada, não com violência, mas com charme forçado e desrespeito, disfarçado de brincadeira. E foi ali que ela pensou: respeito não se negocia menos, se estabelece. E ainda faltava o último capítulo dessa história, aquele que transforma o episódio em lição. Nos dias seguintes, a ocorrência foi arquivada como tantas outras. Sem manchete, sem investigação, sem punições, além das previstas em lei. Mas o episódio deixou marcas invisíveis. Para a mulher do carro branco, ficou o constrangimento de perceber que charme não compra autoridade, que tentar transformar um erro em vantagem só escancara a falta de limites, e que diante da lei, todos são iguais, independentemente do sorriso, da roupa ou da intenção. Para os policiais ficou a confirmação de algo que raramente aparece nos vídeos curtos da internet. O maior desafio da rua nem sempre é o confronto físico, mas o controle emocional diante da provocação, da exposição e do julgamento público. Porque quando uma cantada tenta substituir o respeito, quando o flerte vira ferramenta de pressão, o que está em jogo não é só uma multa a menos. É a dignidade de quem veste a farda. Essa história é baseada em relatos reais, de ocorrências registradas pela Polícia Militar, onde situações comuns ganham contornos inesperados e colocam à prova o preparo humano de quem está na linha de frente. E talvez a maior lição seja simples, mas poderosa. Respeito não é moeda de troca. É regra básica de convivência. Se essa história te fez refletir, se em algum momento você sentiu o desconforto da cena, ou reconheceu a importância de limites claros, se inscreve no canal, deixa seu like e acompanha as próximas histórias. Aqui, cada ocorrência vai além do boletim. Ela revela escolhas, princípios e o lado humano por trás da farda. E comenta aqui embaixo, na sua opinião, onde termina a brincadeira e começa o desrespeito. A sua resposta ajuda essa conversa a continuar.